Aqui, prontinho. E aí eu não tenho a verdade, ela é sempre mutável, tá? Se eu falar alguma coisa que vai de encontro com alguma crença, com algum dogma que vocês têm, tá tranquilo, tá? Ao longo da sua jornada, você vai observar se isso faz sentido ou não para você. Se fizer sentido, amém, né? Que você possa tomar consciência e que esse conhecimento faça você ter uma vida mais próxima, mais fluida. E se não fizer sentido, você finge que nunca me conheceu e tá tudo bem também, tá bom? Para começar, eu acho que para mim falar de alquimia junto com astrologia, eu tenho que muito falar um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer também, né? Porque não é todo mundo que me conhece, não é todo mundo que sabe um pouquinho dessa minha história. Então eu sou Matusalém, mas eu vou começar a falar como Yuri, né? Como eu era conhecida. Esse nome Matusalém eu nunca gostei dele, né? Porque é um peso, Matusalém traz um peso, né? Meu mapa ele tem um aspecto muito forte com esse nome. Então era um peso que na minha infância eu não queria ele. Eu sempre fui uma pessoa na minha vida. Se vocês quiserem ligar a câmerazinha de vocês para mim ver o rosto, fica bom, tá? Porque aí eu não vejo que eu estou falando com outras pessoas, senão eu fico olhando só para mim. Mas vamos lá. Sempre na minha adolescência, na minha infância, eu fui criado num berço de família religiosa evangélica. E eu sempre ouvia muitas coisas e eu não concordava. Dentro de mim, alguma coisa falava, cara, não é desse jeito aí, sabe? Outras pessoas falavam que eu iria para o inferno, ou vai para o céu, para o inferno. Alguma coisa dentro de mim falava que aquilo ali não era assim. E em determinado momento da minha vida, eu saí muito, me desalinhei muito do meu propósito, né? Com o nosso espírito, todas as pessoas vêm com um propósito para essa terra. E o propósito está dentro do seu mapa natal, e a gente vai falar dele. E dentro da minha vida, eu me distanciei bastante desse propósito. Por mais que eu tenha essa aparência de 15 anos, eu não tenho 15 anos, mentira, gente. Mas eu tenho essa aparência, fiz 28 anos agora, e sempre eu fui muito rápido, porque eu posso ser jovem, mas minha alma é velha. Então, minha alma trouxe muita experiência. Então, eu passei por várias experiências. E uma delas foi eu trabalhava numa boate, uma boate de striptease, era gerente daquela boate, e eu tinha tudo em 2015, eu comecei em 2013, em 2015 eu tinha tudo, né? Que a gente, não sei se vocês já ouviram aquela frase, o homem ganha o mundo e perde sua alma, era mais ou menos isso. E eu era muito perdido. Eu tentei já suicídio naquela época, porque por mais que eu tinha coisa, eu era rodeado de pessoas, eu sentia um vazio, eu sentia que não fazia parte de algo, tinha alguma coisa ali acontecendo. E aí, por um acaso, né, por situações que nós vamos criando na nossa vida, e um dia já tinha tentado suicídio, e um dia eu comecei a estudar. Eu fui numa locadora, em 2015 tinha uma locadora, eu sempre alugava filme para assistir, e eu passando pelaquela sessão, eu vi um DVD chamado O Segredo. Aluguei aquele DVD e gostei muito, que falava muito da física quântica, né, da mecânica, do poder e do campo eletromagnético que nós temos. Eu comecei a estudar. E aí, um determinado dia, no dia 10 de novembro, eu tinha um valor para receber de uma pessoa que estava me devendo. E esse valor, essa pessoa falou que o dinheiro ia cair na minha conta. Só que nesse dia, eu senti uma intuição, eu sempre trabalhava à noite. Nesse dia, na boate, eu trabalhei durante o dia, porque minha gerente, no dia anterior, ela tinha ficado para mim à noite. E quando eu estava naquele momento ali estudando, dentro da boate, mas estava estudando, lendo alguns livros de física e da lei da atração, veio uma voz na minha cabeça que falou assim: vai para o teu quarto, vai dormir. A intuição, né? A famosa intuição. E eu falei, acho que eu vou dormir, porque eu sempre dormia à tarde e trabalhava à noite. Só que aí veio outra vozinha e falou, a Patrícia, que era minha gerente, né, tinha trabalhado à noite para mim, então eu tinha que cobrir ela nesse dia.
E aí eu falei, ah, não, eu tenho que ficar aqui, porque a Patrícia, ela me trabalhou para mim, a gerente trabalhou ontem à noite no meu lugar. E aí depois veio de novo a sensação, vai para o seu quarto, vai dormir, né? E eu não fui. Ali, naquele movimento, chegou um homem. Eu estava de patins, eu estava brincando, tinha um palco de pole dance, tinha a boate tinha 3 ambientes. E aí, eu andando de patins, chegou um homem, nunca vi mais gordo, e falou: tá quanto a cerveja? Eu falei: é R$ 10. E aí ele falou assim: faz por 6? Eu falei: faço, eu faço por R$ 6. Na hora, veio falou assim na minha cabeça: é melhor no teu bolso R$ 6 do que no dele. Eu falei, tá bom, faço por 6. Coloquei, dei a cerveja para ele e comecei a andar de patins. Nesse momento, uma menina, né, que trabalhava na época, ela pegou e falou assim para mim: Yuri, eu era conhecido por Yuri, eu odiava o Matusalém, né? Era Yuri. Yuri, faz a transferência para mim do valor, né? Eu falei, tá bom. E aí, quando ela falou meu nome, aquele homem começou a me olhar, começou a me encarar muito. E aí eu me deu uma vontade de pegar o patins que eu estava andando dentro da boate e ir para a rua, andar na rua. Só que veio uma sensação, uma intuição, falou, não vai. Eu falei, tá bom, voltei, ouvi a intuição. Intuição é o GPS da alma. E aí eu voltei para dentro, sentei, tinha um balcão onde ele estava tomando a cerveja, eu sentei do lado de dentro e tinha tipo um Djavan, sabe aquele sofá assim chique? Eu sentei naquele sofá e abaixei a minha cabeça, né, para mexer no telefone. Quando eu escutei um barulho, fez pá, e eu escutei um som, minha cabeça começou a girar. Na hora eu falei assim, gente, será que alguma das meninas jogaram alguma coisa na minha cabeça? Será que eu tô tonta? E eu continuei, aí eu ouvia mais uns sons. Quando eu olhei, eu caí. E aquele homem que estava bebendo a cerveja continuou atirando. Ele atirou. O primeiro tiro pegou no meu maxilar. Eu estava com a cabeça baixa, eu levantei, foi questão de segundo, le- senti o primeiro impacto, o segundo no meu pulmão. Eu caí, ele continuou atirando. Quando eu caí no chão, eu olhei para ele, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu só parei e fiquei com a mão, sabe? Tipo, eu não falava, mas eu falava, mas para, sabe? Para, por favor. E naquele momento eu sempre fui uma pessoa muito imperativa mental. Eu nunca conseguia meditar. Sempre que eu ia para a igreja, minha mente, eu estava orando, minha mente pensando em várias outras coisas. Naquele momento, minha mente ficou tudo em um único ponto. Eu só sabia pedir perdão, só. Eu só sabia falar, meu Deus, me perdoa, só isso. Minha mãe morava abaixo da boate. As meninas correram lá, chamaram ela. Ela veio, minha mãe, Mato, minha mãe chama de Matos, né? Mato, segurou minha mão, meu filho, quem foi que fez isso? Foi fulano, porque essa situação também ocorreu por conta que eu tinha relacionamento com outra pessoa e era um caos, né? Porque um movimento ali. E aí, eu só falava para minha mãe, mãe, perdão. Ela falou, Mato, por que eu vou te perdoar, meu filho? Não tem. E eu só falando perdão. Chegou um amigo meu, né? Chegou lá na hora, a mãe falou: pega meu filho, coloca no carro dele, leva para o hospital. Aí o meu amigo Jean falou assim: eu não posso, né? Tem que esperar a ambulância. E aí, nesse momento, chegaram as ambulâncias, me colocaram na ambulância e me levaram para o hospital. Chegando no hospital, isso era uma Ouro Preto do Oeste, né? É uma cidade no interior de Rondônia. E lá não tinha é, médico, não tinha cirurgião, só tinha clínico geral. No dia que eu cheguei, tava o cirurgião, o médico, tava todo mundo só esperando eu ali chegar. Eu cheguei, eles começaram a cortar minha roupa, começaram a me dar anestesia. E aí, quando eles começaram a cortar meu abdômen, eu senti. Eu falei, eu estou sentindo. E aí, na hora que eu passei minha mão no médico, eu trisquei nele a primeira vez, eu falei que estava sentindo, ele continuou. Quando eu passei minha mão nele, minha mão atravessou o braço dele. Quando eu vi que minha mão atravessou, eu fui jogado. Eu estava num outro plano, totalmente um universo totalmente branco, onde até hoje eu viajo bastante, né? Nunca vi um branco tão branco nessa nossa realidade material. Dentro desse lugar branco que eu estava, eu me via, mas não como com cor, mas eu me via como um ser de luz, uma energia. E eu lá naquele plano, eu só sabia pedir perdão, só perdão.
E ali, na minha frente, tinha outra energia. E dentro daquela energia, eu via uma pessoa dentro, uma energia muito maior. E eu não ouvia o que aquela pessoa falava, mas eu sentia. Hoje eu entendo que tudo que ela me falava, que eu não estava no meu propósito, todos os percalços que eu tinha me distanciado. E ali eu só sabia pedir perdão, 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 meu Deus, me perdoa. Foi quando naquela sala branca se formou uma nuvem, e aquela nuvem se formou um rosto. Quando eu olhei para aquele rosto, eu acordei. Para mim, foi 5 minutos do outro lado, naquele movimento. Só que quando eu acordei na UTI, que era na capital, eu estava no interior, já se fazia 5 dias. Dali eu acordei e eu falei, nossa, agora eu sou um santo. Agora eu não vou querer mais boate, agora eu vou sou um santo, vou virar um santo, que é quem passa por esse pós-morte é assim que passa. E aí eu ainda continuei, não terminei o que tinha que terminar, só que eu ainda continuei, né, trabalhando, e montei outra boate para mim, né, não saí porque era um meio que eu ganhava dinheiro, só que minha mente mudou. Naquela que minha mente mudou, eu comecei a estudar. Eu comecei a cursar enfermagem em 2016. E aí eu comecei a cursar enfermagem no primeiro ano, né? Eu comecei a fazer teologia porque eu me recordava muito daquela vivência que eu tive. Eu entendia que não era aquilo que as pessoas estavam falando. E aí fiz todo o trabalho, fechei a minha boate e fui embora para o Mato Grosso. Uma colega minha me chamou para ir para o Mato Grosso. Eu fui para o Mato Grosso terminar minha faculdade lá. E aí, continuei na minha jornada, só que eu já não era mais o Yuri. O Yuri, ele tinha morrido. Aí veio o Matusalém. E aí, quando o Matusalém chegou, depois dessa pós-morte, que eu comecei a buscar nesse caminho, eu passei por mais algumas situações de relacionamento. Eu sempre tive problema de relacionamento. E aí eu conheci a astrologia, que uma alquimista fez meu mapa natal e me explicou, né, o porquê acontecia aquilo e me passou uma fórmula. Eu tomei e minhas relações melhoraram muito. Eu comecei a me amar. E aí eu falei, nossa, eu quero conhecer, quero estudar isso. Como já tinha terminado teologia, eu estava no último ano de enfermagem, eu falei, eu não quero mais ajudar as pessoas com a enfermagem, eu quero ajudar as pessoas com esse conhecimento da astrologia. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vi que quem fazia florais, né, que a alquimista me deu floral no meu mapa, eu procurei um curso que dava floral e vi que tinha pós em terapias integrativas. Então, eu iniciei a pós, só que eu vi que não tinha astrologia. Eu falei, mas calma aí, cadê a astrologia? E aí eu fui pesquisar, como pesquisador que eu sou, descobri o meu mestre e comecei a estudar com ele. E foi aí que eu entendi aquele movimento da minha jornada, do meu pós-morte, aquilo que eu vivenciei, a alquimia, juntamente com a astrologia, conseguiu mostrar para mim como que é a jornada do espírito e o porquê eu vivenciei aquilo. E é isso, é esse assunto que vocês vão compreender hoje, que eu vou estar trazendo para vocês. O primeiro ponto é que, antes da gente entrar nesse conhecimento, nós estamos aqui materialmente encarnados. E aí, quando a gente morre, a gente passa por 3 fases de desencarnação. A primeira fase é perder o corpo. Quando aconteceu o acidente comigo, a primeira parte foi eu perder o meu corpo físico, foi quando eu morri. A segunda parte é quando você tem um campo energético chamado aura, e dentro dessa aura não é o eletromagnético, você também tem um campo eletromagnético, mas é a aura. Dentro dessa aura tem todas as suas experiências que você vivencia aqui, seu corpo emocional, mental, tudo ali dentro da aura. Quando você morre, você perde o corpo físico. Na segunda parte é você soltar todas essas informações, soltar a raiva, soltar o medo, soltar o amor que você deixou com uma pessoa. E é nessa parte que muitas pessoas veem, né, os espectros, veem espírito vagando, porque são pessoas que não soltaram esse campo áurico, não se desfez dele. A terceira parte é você unir o seu corpo humeral.
que é todas as experiências e aquilo que você veio vivenciar na Terra, o seu propósito, e a sua missão que você veio fazer. Quando você passa nessa parte, você já começa a ver, depois que você desencarna, o porquê você encarnou, o porquê você veio para a Terra, porquê você teve os seus pais, porquê você teve sua mãe, porquê você se envolveu com algumas pessoas, porque tudo isso foi predestinado por você. E aí depois você vai para o plano superior. E aí varia de acordo com a sua frequência. E agora nós vamos entrar em como acontece a encarnação do espírito para a Terra, né? O primeiro passo, agora que vocês compreenderam, teve essa visão de como faz, três fórmulas para você desencarnar. Agora nós vamos fazer essa jornada inverso para que vocês possam entender como acontece a encarnação e a formação do mapa natal. Todo mundo tá vendo a imagem? Se vocês puderem comentar. Tá todo mundo vendo? Perfeito. Perfeitamente. Aqui a gente tem a encarnação do espírito. Depois que você desencarna, depois que você solta todas as informações, toda a raiva, todo o ódio, tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você vivenciou, você vira uma energia pura. E aí é aquilo, né? Eu estava num lugar que eu era só uma energia, eu me via. E essa energia pura, ela está caminhando em um espaço. Em um determinado momento, você, como espírito, você fala: olha, eu preciso ir voltar para a Terra para me desenvolver em uma área X, resolver uma pendência tal, seja familiar, seja de relacionamento, seja de trabalho, seja de falar. E quando esse espírito vem, meu percussor está aqui passando, essa energia pura que é o espírito, ele vai caminhar pelo cinturão zodiacal, que é os signos, as constelação que nós temos no céu. Cada signo desse tem uma energia, que é o que Jung transforma no inconsciente coletivo. E dentro dessa energia, ele vai separando tudo, as informações que estão dentro dele. Depois que ele caminha, a gente vai ver isso mais a fundo, tá? Estou só resumindo aqui. Depois que ele caminha por dentro desse túnel, ele vai avistar o Sol, o sistema solar. E é aqui que a gente forma a nossa alma, aura, para depois a gente entrar na matrix da mulher, que é a sua mãe. É aí que acontece que você ganha o seu corpo físico. Então, essa essa analogia, quando você está no espaço como energia pura, aqui você tem um CPF. Todo mundo tem CPF aqui. Eu sou Matusalém, a gente tem a Andréia, tem a Cláudia, tem várias Cláudias, né? Tem a Vieira, tem a Polido, que estão aqui, mas cada uma tem um CPF, uma personalidade única. Quando você morre, você solta essa personalidade, você vai ter essa energia das informações que você aprendeu com quem você é hoje, mas você vai visualizar todas as suas outras pessoas que você já vivenciou, sendo Maria, sendo João, sendo Gustavo. Você vai viver isso tudo por completo. Meu mestre, ele faz uma analogia e eu acho muito interessante porque é a do bolo. Pensa num bolo de chocolate. O bolo de chocolate é o seu espírito, o bolo de chocolate pronto, a energia pura. Dentro de um bolo de chocolate, você tem ovo, tem leite, tem trigo, tem farinha, tem fermento. Quando você come, você não vê. Você pega a fatia, você não vê o ovo, a farinha, não, está tudo misturado. Assim é o nosso espírito. Então, quando você, como espírito, vem para a Terra para se desenvolver por algum motivo, você vai passar pelo cinturão zodiacal. Então, esse espírito, essa energia entra dentro desse túnel. E esses signos, eles estão girando no céu, na eclíptica. E aí, cada signo desse, tem uma frequência eletromagnética. Então, cada signo dele vai atrair para si aquilo que ressoa com ele. No caso, Áries, tudo o que você vivenciou de luta,
de batalha, de ser um guerreiro, de lutar pelaquilo que você queria, de se expressar, tudo vai ser trago para casa um. A casa um é o seu campo de luta, de guerra, de como você se expressa. Touro, ele é o signo que vai pegar todas as informações que você ganhou dinheiro, como você teve os seus valores, o que que você tem de felicidade, tudo que você viveu materialmente, como você conseguiu aquilo, essas informações vai ser trazida para o arquétipo de Touro, a casa 2. E aí, tudo que é de Gêmeos, tudo que você leu, tudo aquilo que você comunicou, tudo aquilo que você vendeu, tudo que você falou e escreveu, que está dentro da sua energia, de todas as vidas, vai ser trago para casa 3. São potenciais que você já tem. Tudo aquilo que você viveu de família, né, de casamento, de construir família, de ter firmeza, vai ser relacionado com a casa 4, com o signo de Câncer. Então, as águas, né? A família onde você vai nascer também diz respeito a essa casa 4, tudo aquilo que você vivenciou, as suas várias personalidades, às vezes que você foi um presidente, às vezes que você foi uma rainha, às vezes que você foi um mendigo, às vezes que você foi uma freira, todas essas suas personalidades, todo esse seu magnetismo, todo esse seu potencial vai ser relacionado para a casa 5, por signo de Leão. Então, Leão puxa tudo isso que ressoa com ele para essa casa. O signo de Virgem, ele vai tirar do seu espírito tudo aquilo que é método, tudo aquilo que você teve que ter organização, todas as vezes que você estudou sobre saúde, tudo aquilo que você cuidou do seu corpo, auxiliou outras pessoas, tudo aquilo que você trabalhou vai ser relacionado e vai ser atraído para a casa 6, para o signo de Virgem. Todos os seus relacionamentos, tudo que você traz de experiência, de associação, tudo aquilo que você traz de casamento, de parcerias, de negócios, vai ser atraído por signo de Libra, para casa 7. Tudo aquilo que você viveu de autotransformação, de autoavaliação de si mesmo, de mudança que você fez ao longo da sua vida para evoluir, para melhorar, vai ser atraído para casa 8. O signo de Escorpião puxa tudo isso, porque Escorpião é das águas profundas, né? Das grandes transformações através do autodesenvolvimento. E tudo aquilo que você teve de convicção, de filosofia de vida, tudo aquilo que você vivenciou da sua mais perfeita beleza, vai ser atraído para Sagitário, os ideais, os valores, tudo aquilo que você vivenciou com responsabilidade na sua vida, tudo aquilo que você vivenciou com força, com garra para construir aquilo que você queria, vai ser trago para Capricórnio, para casa 10. Quando a gente fala da casa 11, é Aquário. Então, tudo aquilo que é futurista, mas tudo aquilo que é ousado, tudo aquilo que você pensou e falou, nossa, eu acredito nessa visão, eu acredito nisso, eu acredito que é assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai mudar. Todas essas tuas experiências de ousadia, de mudança, de intuição, de percepção vai ser trago para a casa 11 em Aquário. E tudo que você vivenciou de fé em todas as suas vidas, sendo bruxa, sendo ateu, sendo budista, independente, todas as crenças de espiritualidade que você vivenciou e que você traz de beleza, vai ser relacionado com a casa 12, com o signo de peixe, puxa tudo isso. Então, todos esses arquétipos, eles vão traindo do seu espírito tudo aquilo que você vivenciou na sua mais perfeita harmonia. Então, dentro do mapa natal, nas casas aonde esses arquétipos são dono,
é o seu potencial de ser um líder, a casa 5 de você brilhar. Então, isso é o seu espírito se fragmentando para que ele possa encarnar. Depois que ele caminha dentro desse cinturão e ele vai se fragmentando, tirando todas essas experiências que ele já viveu para que ele possa encarnar, ele vai avistar o sistema solar. E aí, dentro do sistema solar, ele vai pegar e vai formar a sua aura. E dentro dessa aura, que a aura é conectada com chakras. E aí, quando ele faz todas as suas costuras, ele faz o holograma de como ele vai agir nessas áreas. E aí, depois que isso está pronto, ele vai caminhar, ele com seu holograma, com aquilo que ele vai vivenciar nessa terra, ele vai entrar ali, ó, na casa 10, que é a matrix da sua mãe. E essa matrix é uma coroa onde que para a alquimia, né, as mulheres não têm uma gravidez de 9 meses, mas sim de 12. 3 meses é gravidez espiritual. É quando esse espírito, quando você se fragmentou, falou, eu vou encarnar, aí você vai tirando. Tudo aquilo que você viveu de guerra, que você vai ter que trazer de luta, você separou em Áries. Tudo aquilo que você vai precisar de potencial, você separou em Leão. E ali, naquele movimento, deixa eu voltar aqui, que eu tenho que falar isso, quando ele forma sua aura, quando ele passa pelo sistema solar, o espírito, e ele cria a sua aura, criou seu corpo mineral e sua aura, aqui ele já sabe o sexo que ele vai encarnar. Aqui ele já sabe se ele vai precisar de um corpo homem ou um corpo feminino para cumprir os desafios que ele veio fazer, os desafios que ele se propôs a vivenciar, que você, que eu, né, viemos aqui, olha aqui como isso é lindo. E aí, quando ele formata, ele já sabe o corpo que ele vai ter, se ele vai precisar de homem, se um corpo masculino, de um feminino, esse espírito, ele vai entrar na matrix da sua mãe, que vai ser a sua mãe, né, que vai lhe gerar. E é interessante, eu tenho que enfatizar isso, que pessoas que são adotadas, pessoas que a mãe teve, mas doou, para uma família. Você é filho dessa família que te criou. Às vezes, por você precisar encarnar, o espírito ele precisa de um receptáculo, e a mulher é esse oráculo. A mulher é a única que tem essa conexão direto com essa matrix, que é com o universo, com Gaia. Então, ele precisa encarnar. Então, às vezes, a gente fala, ah, minha mãe, essa não é minha família, eu fui adotado. Não, essa é a sua família. Teu espírito, ele nasceu naquela mulher, você foi gestado, né, naquela pessoa, mas você veio para essa família porque essa é a sua família original, é essa que você tem que cumprir os seus desafios. Então, o primeiro mês é a gravidez espiritual. Quando o espírito entra na mulher, na matrix, automaticamente ele ativa a casa 10 e a casa 4 no mapa natal, que é aquilo, ele já começa a falar para essa mãe, o espírito fez o holograma, ele pega aquele holograma de como ele vai precisar, qual é o corpo que ele precisa ter, se é homem, se é mulher, e a partir do momento que ele entra no primeiro mês da gravidez espiritual, que é na Matrix, é uma coroa que a mulher tem aqui, na cabeça, quando ele entra dentro dessa matrix, automaticamente ele dá um comando, essa linha aqui, para a casa 4 dessa mulher, que é o chakra básico. Ele dá um comando para o sistema hormonal dela, para o útero dela já saber qual é a informação, qual é o óvulo dela saber qual é o espermatozoide que tem que entrar ali dentro. Se é cromossomos Y, se é XX. Aqui, nesse movimento, a partir do momento que esse espírito começa a colocar essa informação, ele ativa o trígono, já o trígono de terra, que é Capricórnio, com signo de touro e de virgem, de como ele precisa desse corpo, de como esse corpo tem que ser desenvolvido. Ele ativa também os 2 signos de água, que é Câncer
Peixes e Escorpião, ele ativa esses signos, trazendo esse movimento de fé, de transformação, de mudança. Quando ele vai para o segundo mês de gravidez espiritual, ele ativa os arquétipos de ar, como é que vai ser o corpo, ele vai ativando o arquétipo dos intelectos, de como tem que fazer a comunicação com os cromossomos, como ele tem que se relacionar lá dentro da trompa uterina. E aí fecha esse trigo. Tudo isso é costura que o nosso espírito vai fazendo. E automaticamente, depois que ele fecha, ele faz essa costura, ele liga os signos de ar, ele vai ligando também os signos de fogo, que entra Sagitário, Peixes, Sagitário, Leão e Áries. Então, ele vai fazendo essa costura, esse holograma já na sua mãe. E aí, nesse momento da gravidez espiritual, as mães já começam, eu estou sonhando com um bebê, eu sonhei com um bebê. Aí vem aquelas pessoas que já é mais vidente, né? Fala, olha, eu acho que você está grávida, teu peito está um pouco maior, porque o espírito já está aqui, nesse plano mental da mãe. Então, ele já está dando o comando para que aquela mãe se prepare, porque no quarto mês de gestação, que será o primeiro mês de gestação física, é onde esse espírito vai ter a mulher e o homem vai, né, ter as relações, e é onde ele vai receber os fluidos de quem vai ser o seu pai, e ele vai começar a se desenvolver. E é aí que ele forma esse holograma e acopla no óvulo da mãe. E é interessante falar esse movimento, porque nesse processo, se a mãe, né, abortou, ou a mãe, no primeiro mês de gravidez, porque lembra que a gravidez ela já está ocorrendo 3 meses antes, é 3 meses de gravidez espiritual. A pessoa nem sabe que vai engravidar, mas o espírito já está ali, já foi feito aquele movimento. Nesse movimento, a mãe ela está vivenciando, ela está indo para a festa, está trabalhando, está passando raiva, tudo isso, todas essas ondas, a raiva, o medo, a alegria, influencia nessa formação dessa costura do espírito, na costura que você vai se formar. E vamos dizer que essa mãe, no primeiro mês de gravidez espiritual, no primeiro mês de gravidez física, ela começa a falar, nossa, minha menstruação atrasou, eu não posso ter esse filho. Ela começa a gerar traumas, que é os famosos traumas intrauterinos, que vão se alojar nos ossos da criança. E é interessante porque eu tenho uma pessoa na minha família que passou, ela é uma pessoa que a mãe dela doou ela e para uma pessoa, pra uma tia minha, e ela sofreu muito quando ela era pequena, porque ela foi crescendo e ela sentia muitas dores nos ossos. E levava ela no médico, né? E os médicos falavam que era porque os ossos estavam crescendo. Mas o que realmente acontece é as ondas, os traumas que se alojam nos ossos, e é por isso que muitas crianças quebra perna, quebra braço, sente dor, porque quando a criança vai crescendo, esses traumas vai saindo, a maioria deles, outros continuam alojados. E nesse movimento, né, da gravidez física, quando isso acontece, a mulher, quem é terapeuta, quem é alquimista, sempre quando alguém tem uma mulher que vai engravidar, a gente alerta sobre essa programação que existe. Com 3 meses antes, a pessoa já tem que ir se preparando para ter uma vida mais leve, não passar tanto estresse, porque tudo isso afeta o feto, vai afetar a costura dessa criança. E é interessante porque aqui, se vocês observar depois, o espírito está pronto, alojou na mãe. Aqui, nessa foto, é a matrix, é onde esse espírito, depois que ele fez toda a sua formação, ele entra, ele passa um mês nessa matrix, depois ele desce mais para baixo, depois ele desce mais um pouquinho, ele vai passando Capricórnio, Capricórnio, Aquário e Peixes. O espírito entrou na matrix da mãe, ativou o chakra básico dela, fez as suas costuras, mostrando como ele precisa que
o corpo dele seja formado, dando comando celular para que na hora seja feito certo. Ele passa pelo signo de Aquário, no seu segundo mês de gravidez espiritual. Ele ativa os signos, as costuras do elemento trígonos de ar, trazendo como que tem que ser feito a comunicação. No terceiro mês de gravidez espiritual, ele concreta, né, finaliza a costura com o elemento água, trazendo a fluidez e ativando os arquétipos de fogo também, e finalizando a costura. No primeiro mês, que seria o quarto mês de gestação, é o primeiro mês de gravidez física. E aí, quando a mãe passa por algumas situações, através, nesse momento gestacional, se no primeiro mês de gravidez, né, no primeiro mês de gravidez física, que é onde esse espírito, aí ela passou pela gravidez espiritual, mas esse espírito vai realmente se fecundar o espermatozoide no óvulo, e esse espírito vai pegar deixar entrar o espermatozoide que ele precisa. E aí, nesse mês, essa mãe, ela sofreu, passou raiva, com vários, não é nem culpa da mãe, né? Por conta da vida, que pode ter desavença, preocupações. Então, se nesse primeiro momento acontece nessas costuras horizontal, que essas costuras horizontais, elas afetam diretamente ao nosso DNA, o nosso DNA volátil, que é um DNA que vai afetar principalmente o nosso comportamento, como nós nos comportamos, afeta o nosso corpo, afeta os nossos órgãos, e é aqui nesse DNA que a alquimia ela trabalha muito com os florais, porque a gente tem 98% do nosso material é formado por 98%, nós temos DNA volátil, que é esse DNA onde a gente pode alterar as nossas mudanças de comportamento, de timidez, de raiva. Então, vamos dizer que no momento que a mãe estava gerando essa criança, sofreu, né, esse espírito, de acordo com a sua mãe, o campo energético da sua mãe também, teve algumas situações e não ocorreu a costura perfeita do chakra básico, que é a casa 4, o arquétipo de câncer. O que pode acontecer para essa pessoa? Essa pessoa pode vir na vida e ter dificuldade de se sentir segura, ter dificuldade de colocar seus instintos, de agir, de ter segurança, é uma pessoa que tem medo da vida. Essa pessoa também pode apresentar problemas nas partes inferiores do intestino delgado, nas pernas, nos ossos. Quando há uma costura mal feita nessa encarnação, na casa 3 e casa 5, que é o chakra esplênico no nosso corpo, lembra que o espírito ele já desenhou esse chakra, lá no plano espiritual, ele passando pelo cinturão. Só que quando ele vai acoplar na sua mãe, pode acontecer várias questões que podem dificultar, gerar trauma e fazer essas costuras ficarem desalinhadas. Então, se há um desequilíbrio nessa costura da casa 3 com a casa 5, que é o chakra esplênico do arquétipo de Gêmeos e Leão, pode afetar diretamente na vaidade da pessoa, no brilho próprio, no amor, pode também trazer uma dificuldade, principalmente para a mulher. Caiu para vocês? Tá bom. Falando aqui, vou compartilhar. Vocês estão acompanhando, gente? Está sendo fácil? Estou tentando trazer de uma maneira bem clara possível, tá bom? Voltar aqui. Antes de eu voltar para essa parte das costuras, se caiu, acho que tem algum motivo, né? Alguém tem alguma dúvida nesse processo encarnacional? Não? Posso continuar? Tá bom, então. Então, se há também um desequilíbrio nesse chakra esplênico, na costura do DNA volátil do chakra esplênico, o que pode acontecer? Pode fazer a pessoa ter ansiedade,
ter movimentos de as emoções ficar à flor da pele. Essa pessoa pode ter muitos problemas intestinais, porque a gente está falando da casa 2 e casa 6, que interfere diretamente com a parte superior do fígado, do baço, o estômago também. Então, quando há um desequilíbrio também na costura horizontal da casa 1 para a casa 7, que é o nosso chakra cardíaco, é o chakra do amor incondicional, das realizações, essa criança, essa pessoa, ela pode ter problemas nos brônquios, problema de asma, pode sentir na sua vida uma falta de otimismo, falta de fé na vida, pode também não ter alegria, não ter mais tristeza, vai ter aí problemas no coração. Então, má formação nessa costura no momento que a mulher está sendo gerada impacta diretamente o nosso chakra cardíaco. E quando há um desequilíbrio também na costura do chakra laríngeo, que é a casa 2 e a casa 8, que pega diretamente a nossa tireoide, a nossa garganta, a parte inferior da boca, a pessoa pode ter, né, dificuldade de concretizar os seus objetivos, porque muitas vezes nós achamos que a dificuldade de realizar é chakra básico, é chakra umbilical, mas não é. A dificuldade de realizar é chakra laríngeo. Chakra laríngeo, ele trabalha você, o que vem do seu mental, você sentir, você realizar. Então, esse chakra, ele precisa estar essa costura tem que ser bem feita, né? Ou bem trabalhada, depois você tendo conhecimento, trabalhar bem esse chakra laríngeo, para que você possa exteriorizar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sonha, e problemas nesse chakra, nessa postura, a pessoa pode ter problemas como tireoide, amígdala infeccionada, problemas de fala. Quando nós temos uma má formação também no chakra frontal, que é a costura que pega a casa 11 e casa 9, aí essa pessoa pode ter dificuldade de pensar coisas abstratas, pode ter um bloqueio na sua intuição, dificuldade de raciocinar e ter uma reflexão pela sua própria vida. E esse chakra interfere diretamente a nível físico com a nossa glândula pineal, com nossos ouvidos, com nossos olhos. E o chakra coronário, quando há um desequilíbrio nessa costura desse chakra, que é a costura vertical, né? Casa 1 e casa 10 e casa 4, pode trazer aí dificuldade para a pessoa unificar o espiritual com o material. Sabe aquela pessoa que não consegue lidar com esses polos, tem essa dificuldade, pode também fazer com que a pessoa tenha experiência, né, descontrole hormonal, pode fazer com que as crianças, principalmente, quando nascem, né, quando vai crescendo, tenham uma hiperatividade mental, pode ter síndrome do pânico, costuras nas vertical, que são essas costuras, elas afetam principalmente o nosso DNA fixo, que é o DNA que forma o nosso biotipo, a cor do cabelo, a cor do olho, como que você vai ser, se você vai nascer com 5 dedinhos ou se você vai nascer com um dedinho a mais, se você vai nascer com alguma deficiência, alguns genes. E essas deficiências, ela ocorre por conta de traumas, tá? Nessas costuras do DNA, a alquimia ela também trabalha com os florais, só que a gente não tem como modificar. A gente dá uma qualidade de vida melhor para a pessoa, onde a alquimia trabalha no DNA volátil. Então, uma má formação na costura vertical da casa 1, por exemplo, a pessoa é tímida, a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar aquilo que pensa, a pessoa pode ter uma depressão por conta de fogo, falta desse agir, desse movimento, que a gente está falando de uma casa de fogo, de Áries, né? A pessoa pode também apresentar covardia, apatia diante das situações, de iniciar algo novo. A pessoa pode sentir sensação interna, como se ela fosse repreendida. Sabe, eu atendi um paciente meu que ele tem problemas muito no peito, né? Uma sensação de peito, no peito.
e a gente trabalhou um eixo que tinha, porque essa casa um, quando há um desequilíbrio, a pessoa sente uma fadiga, como se alguém estivesse apertando o peito dela, essa sensação mesmo. Uma má formação na costura 12 e 2, a casa 12 e a casa 2, que é peixes, a espiritualidade, com touro, a matéria, é um problema que a maioria dos terapeutas, né, eu como terapeuta também, já passei a outros terapeutas, a gente conversa, é a dificuldade de cobrar pelo seu serviço. É uma má formação nessa costura, porque a pessoa fica com um desequilíbrio, principalmente quem trabalha com energias mais sutis. Fala, gente, como é que eu vou poder cobrar nessa energia? Eu acho que eu tenho que dar. Quando, na realidade, o nosso espírito, a casa 12, ela precisa estar bem trabalhado com a casa 2. Touro e peixe tem que estar bem trabalhado para porque o nosso espírito se desenvolve na matéria. Ele precisa da matéria para se desenvolver. E quando há um desequilíbrio, ou a pessoa vai totalmente para o mundo espiritual, esquece do mundo material, não quer nada, ou a pessoa fica totalmente egoísta no mundo material e esquece o mundo espiritual. Uma má formação nessa costura também. Uma má formação na costura 3 e 11, que é Gêmeos, né? Mercúrio de Gêmeos na casa 3, o conhecimento, a mente concreta, com Urano, a ousadia de Aquário, né? E Urano, seu planeta regente, pode trazer uma dificuldade para a pessoa elaborar aquilo que ela está vendo no futuro, os pensamentos, a ideia, e ela trazer para o físico para passar. É isso que eu estou trazendo para vocês. Eu trazendo esse conhecimento de Urano, um conhecimento mais intuitivo, um conhecimento que abrange, você tem que ter uma abstração para você entender, e trazendo esse conhecimento de uma forma como que as pessoas possam compreender. Então, uma má formação nessa costura, a pessoa ou vai ficar apegada no conhecimento prático, no aqui e agora, ela tem que ver para crer e não se abre para a percepção. Ou a pessoa é muito fora da casinha e não traz essas ideias, essa abstração para o mundo da materialidade para fazer essa conexão. Má formação também na casa 5 e 9, que é o chakra esplênico e frontal, que é Sagitário e Leão, pode afetar diretamente a potencialidade da pessoa, porque Sagitário da casa 11, nessa costura aqui, Sagitário fala dos ideais, dos potenciais que a pessoa traz de outras vidas. Lembra? Vocês vivenciou, vocês trazem esse potencial. Quando há uma má formação nessa costura, você tem a ideia, você sabe aquilo, mas você não consegue expressar. Você sente que falta essa tua personalidade, você fica com um bloqueio. Ou, pelo contrário, a pessoa utiliza esse arquétipo de leão bem ativo e esquece os ideais, as convicções, acredita que só ela sabe das coisas. Então, há um desequilíbrio aqui também. Quando a gente fala da má formação da costura da casa 6 com a casa 8, a gente está falando de dois arquétipos. Um arquétipo de terra, que é virgem, que no momento que teu espírito passa por virgem, e virgem que dá o comando para a divisão celular, que toda célula tem que seguir um roteiro para se formar um novo ser. Então, aqui, com o escorpião, vem a transformação. Então, uma má formação nessa costura é como se a pessoa que gosta de tudo organizado, gosta das coisas certas, como é que ela vai lidar com uma mudança? Como é que ela vai ressoar com algo que pede transformação, mudança constante? Então, um desequilíbrio aqui, a pessoa pode não conseguir mudar, a pessoa pode desenvolver toque, a pessoa também pode ir para o lado contrário de escorpião, e tudo que ela começa a fazer, ela começa, vou dar um exemplo, né, como a maioria que é terapeuta, começa a montar um projeto de conteúdo, começa a montar um ambiente de trabalho. Quando aquilo ali começa a engajar, a pessoa fala, ah, não, não é mais isso que eu quero, vamos reformular tudo, e começa tudo do zero, porque essa costura de escorpião está muito mais ativa, então ela tem que fazer essa ligação com esse arquétipo de virgem para trazer o equilíbrio, saber que a gente não precisa cortar tudo,
mas apenas mudar aquilo que pode ser melhorado. É interessante porque quando a gente fala de escorpião e virgem, é como se fosse assim. Você tem uma calça que descosturou a bainha. E aí você pega essa costura, é bem isso, tá? Sua calça descosturou a bainha, e aí você fala assim, escorpião fala, ó, vamos jogar fora e comprar uma nova. Virgem, dentro de você, fala, não, é só costurar, a calça ela tá boa, ela tá nova, é só eu costurar que vai ficar certo. Escorpião, ele é muito do se transformar, solta tudo que eu consigo de novo. Então, má formação nessa costura traz essa dificuldade. E má formação na casa 7, que é Libra, o signo de Libra, nessa costura do DNA fixo, a Me pessoa, ela, orientou ali a trabalhar o frontal. quem falou? A má formação no chakra, no chakra também, na costura do DNA fixo, que é o chakra de Libra, casa 7, pode fazer com que a pessoa fique carente, pode fazer com que a pessoa fique dependente do outro, pode fazer com que ela tenha uma baixa depressão. Às vezes nós associamos a baixa autoestima, desculpa, baixa autoestima com o chakra casa 5, com o arquétipo de leão, que é o brilho. Mas a dependência, a carência, essa baixa autoestima também vem do chakra cardíaco, de Libra, do se relacionar com o outro, da pessoa não se sentir, né, confiante. Então, acha que sempre o outro é maior do que ela não se observa. É por isso que Áries e Libra dentro do mapa natal, ele é um eixo. Isso aqui, ele é muito mais profundo. Eu estou trazendo aqui de uma forma bem sintetizada para que vocês possam entender a como acontece essa formação do corpo humeral, né? Que o corpo humeral é o nosso espírito. O nosso corpo humeral é o nosso mapa natal. E aqui a gente tem um mapa. Esse mapa é o mapa de uma pessoa que já está encarnada, que já nasceu, está aqui, né? E aqui ele traz todos os desafios. Essas casas, a casa 1, casa 2, casa 3, é tudo aquele potencial que quando o espírito estava vindo para a matéria, ele foi soltando. Tudo que é de Áries, vem para casa 1, tudo que você vai ter que agir nessa casa, a força que você precisa. Tudo aquilo que é de touro, que você vivenciou, de materialidade, conseguir ter o dinheiro, de ter paciência, de construir, casa vem para casa 2. A casa 3, tudo aquilo que é de conhecimento, tudo vai ser, essas informações são as casas, é aquilo que você traz de potencial. O círculo, esses signos são os seus desafios. Como você vai ter que se desenvolver aqui nessas áreas, na área do trabalho, do dinheiro. Essa pessoa ela tem que se desenvolver com a energia de Capricórnio, da responsabilidade. Se ela não tiver responsabilidade com o seu dinheiro, com aquilo que é dela, ela tende a perder, a ter um desequilíbrio. Então, traz essas potencialidades, esses ensinamentos. E aí eu vou compartilhar outra tela com vocês, porque vai ficar melhor para me compartilhar isso. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma dúvida enquanto eu compartilho a tela? Eu não estou lendo ainda os comentários, mas eu já vou ler também, tá? Aí, Vai ficar gravado? tá gravando. Eu acredito que tá gravando. Deixa eu só confirmar isso aqui, tá? Que eu coloquei. Tá sim, professor, tá Tá, gravando lá tá, em cima, tá? tá. Então, aqui, gente, o que que acontece? Esse daqui é o mapa natal. Quando você nasce, lembra que no slide que eu passei, os signos, ele fica girando no céu, correto? Quando você nasce, você já veio com a missão, seu espírito já desenvolveu tudo que você vai viver. Quando você nasce, a gente tira uma foto, é como quando a gente pergunta, qual o horário que você nasceu? Qual a cidade, o estado? A gente olha astrologicamente como estava o céu naquele momento. E aí esse é o teu mapa, é uma foto do céu no momento que você estava, trazendo para você todos os seus desafios, tudo aquilo que você tem que vivenciar, como você tem que vivenciar.
Essa bolinha branca aqui no meio, essa aqui dentro, é a Terra. Porque para a astrologia, a Terra ela é o centro, e a gente olha para o céu e observa como estão os astros e como esses influxos desses planetas influenciam na nossa vida aqui embaixo, como a gente tem que se desenvolver. As casas, como eu falei, cada casa aqui, são as áreas onde você vai vivenciar. A casa 1, as suas lutas, como você tem que iniciar. A casa 4, a sua família, a família que você nasceu, mas como você vai ter que constituir sua família também. A casa 6, o seu trabalho. Como seria melhor você se desenvolver nessa área, através do signo que aqui se entra. E os planetas são esses carinhas que estão aqui dentro, são as pessoas, são a energia que vai te dar o movimento para você se realizar. E essas energias dos planetas, eles trazem as suas potencialidades. Só que muitas vezes, nossos planetas, eles vêm com desafios. E é esses desafios que nós vamos nos desenvolver. Se você olhar esse mapa, chakra básico, dentro do mapa natal, a gente consegue, na visão da alquimia, analisar, na astrologia alquímica, essa descida do espírito, porque eu falei que o espírito, quando ele pensa em encarnar, ele vai caminhar. Só que a gente tem 3 tipos de espírito que encarnam. Temos o espírito que fala, agora é minha hora. Para mim encarnar, eu preciso do céu nesse movimento, porque precisa de uma configuração para mim descer. Sem essa configuração, eu não consigo. Então, a pessoa vem com o planeta retrógrado, trazendo um desafio para ela lidar com aquela energia. A pessoa vem com uma oposição de Sol com a Lua, com conflitos com o pai ou com mãe. Então, ela vem naquele movimento certo. Tem espírito que não quer mais encarnar, mas ele precisa vir para a Terra para desenvolver e soltar os laços energéticos, o emaranhamento quântico que ele fez com outras pessoas. Lembra a lei causa e efeito? Acredito que a maioria aqui conhece. Tudo que eu faço retorna para mim. Eu tenho que pagar por aquilo de alguma forma. Se você vir na minha casa e você quebrar meu quadro, eu vou te perdoar. Você vai falar, Matusalém, me perdoa? Claro, eu te perdoo. Mas faz o cheque aí de 3 mil reais para pagar o quadro. Isso é o universo. Tudo que você faz, independente se é numa outra vida, se você ficou pendente, se você errou na sua comunicação, se você errou no seu trabalho, ou se você traz um grande potencial para auxiliar outras pessoas, você tem que vir para cumprir isso. Se você, vou dar um exemplo, numa vida passada errou com a comunicação, enganou muitas pessoas, ou fez outras pessoas pecarem, assim, na sua jornada, saírem do seu caminho, você vem com um movimento dentro do seu mapa, um aspecto com o planeta Saturno, juntamente com o planeta Mercúrio, para que você possa, depois, na sua vida, nessa vida atual, você desenvolva a comunicação certa, a comunicação assertiva, para que você possa refazer os erros que você cometeu. Então, tem espíritos que vêm de livre e espontânea vontade para sanar, que querem um processo evolutivo, e tem espírito que não quer mais encarnar, porque sabe como isso aqui é desafiador, lidar com as suas emoções, né? Lidar com os 5 sentidos humanos. Então, eles não querem, mas os mentores falam, você vai agora é a hora certa, e jogam eles no túnel. Então, eles vêm, e muitas vezes nessa descida, se o conflito com a mãe, porque a mãe vai ser o oráculo, e a mãe ela tem um mapa natal também. Se esse espírito ele vem com uma configuração muito desafiadora e não vai ser contribuição, vai ter muito atrito, vez evoluir, tanto a mãe, tanto a família, tanto ele, vai fazer mais complicações, acontece aborto espontâneo, ou também quando uma mulher ela faz o aborto. Tem mulher que, quando faz o aborto, a vida trava, por conta desse órgão, que é a matrix, que é conectado com tudo, e ela é criadora, não necessariamente só de gerar filho, mas de gerar projetos, de gerar trabalho, de criar qualquer coisa. A mulher ela é criadora.
Então, quando o espírito vem, se tiver algum desafio no campo da mãe, se porventura você, como pessoa, né, você não pode engravidar, mas você começa a sonhar com o filho. No seu campo tem uma dificuldade, você não pode por alguma questão física ou energética mesmo. O filho, que já está na tua linha, que é o espírito que vai se desenvolver com você, ele acopla em uma outra matrix que vai gerar ele e depois ele vem para a sua vida. E aí acontecem as doações. Todas as doações, todas as crianças que vêm para você, elas são, de fato, os seus filhos para aquelas mães. E dentro da astrologia, a gente observa várias ferramentas, né? E uma delas é as ligações, essas costuras do que acontece na jornada de quando você vem para a Terra. Você cria todo o teu mapa natal, todas as suas informações, e quando você encarna, você esquece. Porque quando você vem para a Terra, quando você entra no cinturão, depois que você passa pelos planetas, que você cria seu mapa natal, aliás, você cria seu corpo áurico, você esquece de tudo. Aí você vai se desenvolver. E aí a gente fala, a gente podia ter um manual de instrução, né? E a gente tem, é o mapa natal. Através do mapa natal, através da astrologia, a gente consegue observar aonde nós estamos nos desenvolvendo, aonde nós estamos patinando, qual a informação que tem naquela área. E cada área da nossa vida é relacionada nas 12 casas do mapa natal. Como nós devemos nos desenvolver com a energia naquela área, é os signos que ali abrem aquela casa, é aquela energia. E a força que nós trazemos são os planetas, é aquilo que vai dar o impulso para a gente. Vocês têm alguma dúvida? É um assuntinho denso, né? Eu sei que é. Eu tentei fazer o máximo aqui possível. Alguém tem alguma dúvida, gente? Agora é o momento de perguntar. Calma aí, deixa eu olhar aqui os comentários. A Ana perguntou, né? E quando a mãe fica grávida e rejeita a criança? Seria porque não aceita aquele espírito? Então, aí vai muito da questão atenuante ou agravante. Às vezes a mãe pode rejeitar esse espírito por motivo, talvez, da onde ela vive, talvez quem é o pai, né, aonde ela está inserida, então ela não pode ter naquele momento. Se ela rejeita a mãe, ou ela, por exemplo, ela toma alguma coisa para abortar e essa criança não aborta, não nasce, aliás, essa criança não é abortada, ela nasce porque ela tem um papel a cumprir e está escrito mesmo, o que acontece? Essa criança ela pode nascer com síndrome de pânico de morte, ela pode sentir medo de tudo, não conseguir acreditar nas pessoas, sentir como se sempre alguma coisa fosse atacar ela. Mas como o universo, ele é muito sábio. A mulher, vocês, que são mais mulheres que tem aqui, vocês têm essa matrix. Essa matrix onde entra o espírito, o universo, ele sabe se aquilo vai ser benéfico para vocês, para ambos ou não. Eu conheço pessoas que fizeram vários abortos e a vida continua fluindo, porque é aquilo, atenuantes e agravantes. Talvez aquela contribuição não iria ser benéfica, mas conheço pessoas que fizeram aborto já e a vida travou, porque você trava essa sua matrix, esse movimento criativo que vocês têm. E aí tem que fazer tratamento para trabalhar essa matrix de novo. Então, a questão do aborto, Thaís, como é visto para a alquimia, a gente não, eu não vou entrar bem dentro Não foi Thaís que perguntou, não. Foi não? Não, Thaís só levantou a mão. Ah, tá bom. É porque eu estou lendo aqui no comentário, tem Thaís Eu Navessade. sou outra.
É, aí Ah, é outra Thaís, desculpa, eu desculpa. já vou pegar você, tá, Thaís Queiroz? Tá. Como é vista a questão desse aborto? Para a alquimia, eu vou dar o meu ponto de vista, se vocês tiverem outro, tá tranquilo também. A gente não concorda com o aborto, porque se vem um espírito, aquele espírito precisa, de alguma forma, evoluir. Porém, nós não fazemos o julgamento está contra, porque só quem experiencia, a mulher que está experienciando, passando, ela vai saber se é benéfico ou não. E é a mulher que tem essa ligação com a Matrix. Então, como eu falei, dependendo do caso, a mulher faz aborto, a vida dela continua fluindo, porque aquilo não vai ser contribuição nem para o espírito, nem para ela. Em alguns casos, a pessoa comete aborto, a vida dela trava, e trava mesmo, porque ela bloqueia um fluxo que foi dado para ela, que ela decidiu vir para esse mundo material. Respondi a sua pergunta, Thaís. E Thaís Queiroz, você levantou a mão, pode falar. A minha pergunta é a seguinte: com certeza você está dando essa explanação aqui, você tem um curso, né, que você dá, né? E eu vi que as suas explanações, eu entrei, né? Acho que as coisas a gente acaba encontrando coisas que a gente está procurando, né? E eu ando muito buscando, né, aprender sobre essa coisa da astrologia, da astrologia não, né? Da como é que fala? Desculpa, da Alquimia. alquimia, exato. Eu ando, eu estudo bastante, eu acompanho o Stefano Gradi, você deve conhecer o Stefano Gradi, eu Claro. acompanho ele na internet, e eu estou fazendo eu fiz eu estou fazendo, a gente tem uma parada agora, que é muito ligado também à alquimia, eu estou fazendo um cursinho básico de Kundalini, só que a gente aprende respirações. Uma professora muito bacana, nossa, eu aprendi muito com ela, a Vanessa, e ela ensina a Kundalini, ela ensina a gente a desenvolver a Kundalini, né? Através de exercícios de respiração, e é muito bacana. E eu acho que está tudo ligado, né? Está Sim, tudo muito ligado. tudo interligado. Eu sempre falo que o conhecimento, cada pessoa vai desenvolver, que nem tem vários alquimistas aqui presentes, né? Cada pessoa vai desenvolver a sua abordagem para passar, mas o conhecimento ele vem de uma mesma fonte, de uma mesma energia, e cada pessoa vai acessando aquele conhecimento que precisa naquele momento. Se vocês vêm aqui é porque, de alguma forma, esse conhecimento tinha que chegar até vocês, para que talvez não agora, mas que depois esse conhecimento, a partir das suas experiências, ele é como se eu estivesse plantando uma sementinha, e depois a sementinha fosse ganhando terra, fosse crescendo para que vocês fossem cada vez mais se desenvolvendo e formando a sua própria árvore da vida. E está Voltando. ligado à cabala também, né? Ao estudo da E- cabala, né? Uhum. Não sei se você já estudou cabala. Assim, uhum, também. E é tudo relacionado, tá? É tudo interligado. Eu gosto muito da alquimia, como eu falei no início do curso, por conta da minha experiência. Então, como teólogo, como alquimista, como professor, como cientista, a alquimia e a astrologia foi um conhecimento que trouxe aquilo que eu vivenciei. E eu entendi muito isso. E o meu mapa, o nosso mapa, tudo, no meu curso eu falo muito isso, que tudo, desde as luzes, tudo aquilo de bom que você faz, até as suas sombras, até os percalços, até os tropeços que você dá, até a escuridão que você caminha, ela vai sempre te levar para o mesmo ponto, para onde você precisa estar. E a astrologia, o mapa natal, ele traz o desenho de toda a tua vida. Tudo que acontece na tua vida, se você observar os trânsitos, que é uma alquimia mais avançada, você observa os trânsitos, você vê aquilo que aconteceu, como aconteceu, o que ressoou ali dentro, é assim, encantado. Eu sou muito apaixonado pela alquimia, pela astrologia, sou assim. Eu não posso nem falar, vocês já estão vendo aí, né? E Você só dá aula ou você também faz o mapa? não, eu dou aula e eu sou terapeuta também, sou alquimista, então eu Ah, atendo tá. alquimia. Mas voltando aqui, depois eu passo para vocês o meu Instagram,
por vocês terem o meu contato, eu vou passar minha plataforma também para vocês darem uma olhada, conhecer mais meu trabalho. Dentro dessa viagem da astrologia alquímica, da jornada do espírito, nós precisamos entender que isso tudo foi formado. Você, antes de você encarnar, você já escolheu seu pai, escolheu quem seria sua mãe, você tem desafios aí para trabalhar com ele, esse mapa traz, pode ser benéfico, pode ser algum desafio mais desafiadores, e tudo isso está ali escrito no seu mapa. Só que quando você vem com o mapa bonitinho, só que quando tua mãe está te gerando, por muitas vezes, né, ainda mais no tempo mais antigo, que não tinha esse conhecimento, a mãe sofria, trabalhava e passava por várias situações, e tudo isso interfere diretamente na criança. E quando a criança vai crescendo, ela vai, muitas vezes, essas ondas energéticas que se alojam nos ossos, como traumas, ela pode fazer com que a criança ela não consiga se expressar, não consiga fluir na vida. E é aí que vem a teoria dos setênios, que é onde a gente vai ativando cada chakra desse na nossa vida. A gente vai passando por eles, ativando a cada 7 anos e ativa um, mas a gente vai tendo contato com todos eles. Isso é uma palestra que eu vou dar, lá, eu acredito que até o final do mês, e aí eu já convido vocês a participarem, porque é uma sequência, né? Vocês assistem a essa palestra da jornada para que a gente possa entender como acontece os setênios e como impacta, principalmente no nossa primeira infância, tudo que a gente vivencia, dependendo uma fala, dependendo algum acontecimento, marca e nos impede de trilhar e viver uma vida fluida. Lembrando que todo mundo, como eu contei a minha história aqui, né, a gente vem com um propósito, só que muitas vezes a gente se distancia desse propósito. A gente vem, é como se fosse assim, você vem com uma linha para cá, eu tenho que chegar nesse ponto aqui. Esse é meu mapa, esse é o seu mapa. Só que, mediante a vida, mediante a família, mediante muitas coisas, a gente sai daqui e a gente vai para cá. A gente está vivendo totalmente diferente daquilo que a gente é predestinado para a gente. Aí a gente fica mal, nós passamos por maus bocados, e aí acontece alguma coisa na sua vida que faz você acordar para voltar para o teu propósito original, que é o que está predescrito no seu mapa. Só que por mais que você volte, aqui dentro ficou, olha o tanto de experiência que você viveu. Você vai ter que resolver todas essas pendências aqui. E é aí que a gente trabalha com alquimia, com os florais, que trabalha essas conotações, que auxilia nesse processo. Inclusive, eu tenho um cliente, eu até tenho depoimento dele, quem quiser ver depois, que ele veio com um problema muito grande nessa costura que eu falei para vocês, da casa 9 para a casa 5. Ele tem muitos planetas, principalmente Mercúrio retrógrado na casa 9, que é a casa dos ideais, da filosofia, daquilo que ele sabe, ele é convicto do que ele faz, ele tem consciência disso. Só que ele não conseguia se expressar no seu trabalho, ele não conseguia se posicionar, porque muitas pessoas que ele gerenciava, em outras empresas, ele foi subordinado, então ali ele não conseguia se expressar, não conseguia falar aquilo que ele precisava para aquelas pessoas. E esse Mercúrio dele era retrógrado, porque ele já errou na comunicação. Então, a gente trabalhou esse Mercúrio dele, e no primeiro mês, de 0 a 10, ele estava 8. Ele entrava calado e saía mudo das reuniões, e ele era gerente, e ele começou a se expressar, começou a comandar não só a sua equipe, mas outra também de outro supermercado. Então, assim, é surpreendente quanto a gente trabalha com a alquimia, junto com a astrologia, e como alquimista, né, se vocês quiserem, depois tem vários alquimistas aqui presentes, meus alunos mesmos, podem auxiliar vocês, e vocês também façam o mapa de vocês, dão uma estudada, observe aquilo que vem, e o mapa, ele é vivo, tá, gente? Eu estou trazendo esse conhecimento para vocês, mas eu quero falar para vocês que uma leitura de um mapa natal, ela sempre tem que acontecer com aquilo que você está sentindo no momento.
Sempre quando você pegar o mapa natal seu, você nunca vai ver a mesma coisa duas vezes, sempre vai aparecer coisas novas. Por quê? Porque o mapa natal, ele é uma direção. Sabe quando você está em uma área que você patina? Ah, eu não consigo ganhar dinheiro, eu estou patinando aqui, sempre eu ganho, eu perco, eu consigo vários clientes, depois some todos os clientes. A gente analisa a casa 2, o potencial que você já trouxe. A gente analisa o signo que está ali, a gente procura também a casa 7. Por quê? A casa 7, para que as pessoas, isso já é um adendo para vocês terem essa consciência, para que vocês possam ganhar dinheiro, vocês têm que trabalhar muito a empatia e o amor, porque quem rege dentro da astrologia o dinheiro é Vênus, e Vênus rege touro, a matéria, a constância, mas ela rege também Libra, que é a parceria, que é associações. E se você não soubesse relacionamento, fazer relacionamentos fluidos, amorosos, de empatia e de amor incondicional com as outras pessoas, não importa se você gosta ou se você não gosta da pessoa, você não consegue ganhar dinheiro. Porque para que você ganhe dinheiro, você tem que se relacionar bem, você tem que vibrar na energia do amor. E é por isso que você tem que saber a linguagem de amor das pessoas, para que você possa dar para elas a linguagem dela e elas devolverem para você na sua linguagem. Isso é maravilhoso. Inclusive, quem está aqui comigo hoje, né? Eu falei que ia ter uma surpresa. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem responder, tá? Coloca aí no comentário para levantar a mão. Qual é o signo? E quem responder vai ganhar o meu curso de relacionamentos, tá? Eu vou presentear a pessoa com esse curso de relacionamentos, que foi todo canalizado com a energia de Vênus, de Afrodite, desse signo de Touro e signo de Libra, para que a pessoa possa trabalhar as relações e consiga, através dessa consciência de como se relacionar com a linguagem do amor, você possa ganhar mais dinheiro, porque você entende a outra pessoa e você automaticamente ela começa a te entender também. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, e quem responder vai ganhar esse curso. Lembrando que as meninas que falam do curso de astrologia, Fernanda, Deia, não vale, vocês já sabem. Mas vocês vão ganhar, tá, meninas? Eu falo assim, vocês vão ganhar também. Quando eu falei sobre a jornada do espírito, o espírito ele passa por 3 fases encarnatórias. Qual é a segunda fase que o espírito passa? Alguém sabe? Liga o microfone. Peraí, que eu sei. 3 fases encarnatórias. Instrutora Luzia Lins. Você tem o corpo energético. Eu não estou ouvindo o teu Tem todas microfone. as Pela experiências que física? você Seria o vivencia sistema aqui. solar? Não. O sistema solar. Pela- Instrutora, por quê? O que que acontece? Só que, vamos recapitular. Seria o sistema solar, mas o que que acontece nesse momento que o espírito avista o sistema solar? Quem complementa a resposta? Você tem Quem um corpo souber também, energético. Isso. Eu acredito que a formação do corpo físico. Thaís, não. Quem foi a outra? A Orlândia? Esse. Você tem um campo energético e tem todas as experiências que vivencia aqui, como mental, espiritual, é isso também? Seria adquirir os E arquétipos? 2. Eu vou refazer essa aula, porque eu acho que não passei para vocês certo, hein? Vocês não compreenderam. Será que eu sou tão ruim assim? Não. Vamos lá, gente, Refaz a pergunta. vou refazer. Você tem que soltar as coisas da aura. Eu vou compartilhar a tela de novo, porque eu sou muito bom. Quando o nosso espírito vai encarnar, para desencarnar, ele passa por 3 fases. Para encarnar, ele também passa por 3 fases. Ele tem a primeira fase, que ele entra lá no negócio, num túnel. Ele tem outra fase, que aí ele forma uma questão. Dentro da segunda fase, que a instrutora já falou, a Luzia Lins, se eu não me engano,
Mas ele avista o sistema solar. Mas o que que acontece nesse momento? Ele Mas se ele conecta com chakras. Ele é o vai corpo determinar mineral. o. Corpo Ele, mineral. Ele ai, tem não, os chakras o não. Os zodíaco, quando eu falo planetas. dos Ah, planetas. Os planetas, ele vai ver em quais planetas ele vai se encaixar. Se está encaixado para ele nascer. Eu vou explicar para vocês, tá? Não é, Ele vai, ele gente, é bom, vai criar isso é vai bom criar para o vai nosso soltar as mapa coisas que astral. ele tem na aura, não é isso Ele vai criar o também? nosso mapa astral. eu vou Será que é recapitular isso? para vocês tudo, tá? E assim a gente assim vocês fixa também. Quando o espírito ele vai encarnar, ele entra primeiro no cinturão zodiacal. É esse signo girando. Dentro do cinturão, cada signo vai atrair para si as experiências relacionadas com ele. Tudo que o espírito viveu de lutas vai para Áries. Tudo que ele viveu de família vai para Câncer, para casa 4. Tudo que ele vivenciou de transformações de mudança, casa 8. Tudo que vivenciou de trabalho, de filosofia de vida, vai para de realização pessoal, casa 10, e assim sucessivamente. Depois que ele caminha dentro desse cinturão, ele vai avistar o sistema solar. No sistema solar, nós temos uma frequência, e através dessa frequência, ele forma o seu campo áurico, que vai ser a sua aura, que é onde vai ser impregnado as informações, as experiências que ele vai vivenciar nessa vida. E nesse campo áurico, o nosso campo áurico, ele se relaciona com os 7 chakras, e aqui ele já forma também holograficamente os chakras. O corpo físico vai ser quando ele entra, a terceira parte dele, a terceira fase, é quando ele entra na matrix da sua mãe, para que ele vá, então, ganhar a matéria. É aí que ele ativa esse comando de aquilo que ele precisa vivenciar lá no chakra básico dessa mãe e vai impregnar esse holograma no óvulo dela, para que ela entenda. Então, essas são as 3 fases do espírito encarnando, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Porque eu quero que vocês, se vocês tiverem, vocês falam para não ficar dúvida, tá? Então, a instrutora, né, ela falou do campo áureo, do campo até falhou aqui, gente. Ela falou do sistema solar, então você vai ganhar, tá? O curso sim. Outro ponto que, quando o espírito, para vocês compreenderem também, quando o espírito ele entra no campo humeral da sua mãe, ele traz, lembra? Ele traz as experiências, aquilo que ele precisa vivenciar. Ele traz, ele sabe como ele tem que lutar, como ele tem que se relacionar. Só que o mapa natal, ele é feito no momento que a pessoa nasce. Quando a criança nasceu, corta o cinturão, corta o chakra, corta o umbigo, isso. E aí, na hora que ele respira, ele faz. Na hora que a gente respirou pela primeira vez, a gente pega os influxos dos planetas, de como estavam os planetas no céu naquele momento. Então, por isso, a casa 4, 5, 6, as casas, ele é o nosso corpo, as informações que nós trazemos de potencialidade que nós temos. Só que os planetas, eles vão mostrar qual vai ser os desafios nessa vida que nós vamos ter que enfrentar. É por isso que os planetas eles se conversam. Às vezes tem uma quadratura, que é um desafio de Saturno com ascendente, que aí a pessoa não consegue iniciar, sempre acha que está faltando alguma coisa, sempre acha que não sabe algo. Então, é aonde vai acontecer vai mostrar, né, os planetas, vai mostrar onde acontecem os desafios que nós, como seres encarnados, devemos melhorar e evoluir naquelas áreas, aonde aqueles planetas estão com aquela energia se relacionando, tá bom? Mas eu não, como a estrutura ganhou, eu tenho um curso de astrologia, que isso a gente aprofunda melhor no curso, mas eu vou aqui. Vai ser assim, gente. Eu vou postar um negócio para vocês. Vocês gostaram da aula hoje? Vocês tiraram tipo assim,
Foi fácil, deu para te compreender, porque eu me importo muito com isso. Eu sou casa 7, então quero ver como é que eu estou passando. Se foi boa para vocês a aula, vocês podem, quem quiser, fazer um depoimentozinho, falar, ó, se gostou da aula, o que aprendeu que não sabia, e dentro dessas pessoas que fizessem você sentir vontade, eu vou sortear para a pessoa o meu curso de astrologia alquímica, que é um curso que está na primeira turma ainda, vou lançar outra turma, mas essa turma ainda dá para acompanhar, e aí eu vou dar esse curso para essa pessoa, onde as aulas sempre é ao vivo, tem aula gravada, mas todo domingo tem encontro comigo para tirar dúvidas. Além, claro, que as pessoas que fazem o curso têm também mentorias individuais. Então, se você quiser, né, falar o que você aprendeu e quiser compartilhar lá no nosso grupo, eu vou sortear para as pessoas o curso de astrologia, tá bom? Vai ser uma pessoa. E para a segunda pessoa vai ser uma consulta com o mapa natal comigo. Então, a instrutora ganhou o curso dos relacionamentos. Todo mundo que quiser participar, falar o que achou da aula, se gostou, se trouxe para vocês alguma clareza, se trouxe alguma compreensão, e se não trouxe também pode falar, tá? Tranquilo, é bom que eu vou melhorando. E aí vocês comentam no grupo, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser texto, e aí dentro dos comentários de vocês eu vou sortear. A primeiro lugar vai ser o curso de astrologia, e o segundo lugar vai ser uma consulta comigo, tá bom? Com o mapa natal. É isso, gente. Vocês não têm dúvida? Isso que é no grupo que a gente tava, né? Que você tá pedindo para fazer, naquele grupo. No grupo mesmo, eu ia falar para vocês mandar, que eu criei um grupo no Telegram, mas eu não gosto do Telegram, então pode mandar no nosso grupo mesmo, não tem problema não. Eu tenho ele aberto, Beleza. tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Eu sei que o conhecimento é denso, eu tentei trazer o mais sintetizado, o mais claro possível. Tem muitas coisas, lembrando que isso aqui, que eu estou falando com vocês, é uma pincelada, porque tem traumas, tem setênio. Se vocês quiserem continuar no grupo, eu vou programar outra aula até o final desse mês. Aliás, vamos entrar em novembro, né? Até o final de novembro, ou antes, eu vou providenciar outra aula, falando sobre quando você nasce, a formação dos traumas no nosso corpo físico e como afeta o nosso setênio, como traz a nossa dificuldade nos nossos chakras e por que nós temos que trabalhar em ressonância com eles. Então, se vocês quiserem continuar, eu sempre vou estar tentando trazer esse... Matuza, Tá bem? posso fazer uma pergunta? Quem perguntou, eu não estou vendo todo mundo. Andréa, Deia. Oi, ideia maravilhosa, pode perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. É uma coisa que nesse assunto eu tenho... toda vez que eu ouço sobre esse assunto, né? Que a gente engravida 3 meses antes, Uhum. pela matriz, eu fico pensando muito. E uma mulher, por exemplo, que sofre algum estupro, entendeu? Isso já vem como predestino dela, porque assim, se a gente está ali gerando 3 meses antes, se você está no relacionamento, está no casamento, né? Eu acho assim, tá, ok. Mas assim, por exemplo, você falar para uma mulher que foi estuprada, por exemplo. Olha, 3 meses antes já havia aí uma gestação. Como que será? Eu fiquei pensando muito sobre isso, como que isso funciona. Tá bom. O que acontece? Existe atenuantes e agravantes. Lembra que tem muito... Eu falei que nós temos 3 tipos de espírito. Os espíritos já que estão numa evolução, nós aqui somos espíritos que estamos galgando para sempre evoluir cada vez mais, tá? Então, quando nós saímos daqui, nós podemos auxiliar outros espíritos a encarnar. Nós falamos, agora é nossa hora de ir. Eu errei nesse momento, eu vou encarnar agora. Porque até dar os 12 meses, 3 meses de gravidez espiritual, mais 9 meses de física, os planetas vão estar em determinado grau no céu, e é nesse grau que eu preciso nascer para que a minha roupagem, o meu espírito lá na Terra, quando ele despertar, ele consiga olhar e entender aquilo que a gente foi fazer.
Tem o espírito que não quer encarnar. Lembra que eu falei que são espíritos que falei, eu não quero mais voltar para esse mundo. Misericórdia. Espíritos que nem sabem que morreu, que acontece? Tem pessoas que morrem, lembra que eu falei, morreu, a primeira coisa, morre o corpo físico. A segunda roupagem que a gente vai se livrar é o campo áurico, as nossas experiências. Tem espírito que morre e fica preso ou no mental, ou no mundo físico, no campo áurico, ou no emocional, e não entende que morreu, fica vagando. Então, por algum motivo, quando alguém faz uma oração, ou quando acontece alguns resgates, pega esses espíritos, leva para os tratamentos, para os hospitais espirituais, que nós temos vários. Lá nesse hospital, depois ele vai encarnar. Mas talvez ele não quer mais encarnar. Então, quando dá um momento e ele precisa voltar, ele tem de algum momento resolver alguma pendência. Se acontecer um aborto com a mulher e ele precisa, ele vai ser arremessado dentro daquele túnel, ele querendo ou não querendo. São os espíritos que a gente fala que são os espíritos Cuba, aquelas pessoas que você olha que está quadrada, não acredita em nada, é totalmente fora, é como se estivesse nesse mundo, mas não fosse desse mundo. Então, são esses espíritos. Então, quando acontece um abuso sexual de uma pessoa, a gente tem que observar o mapa dessa mulher em questão alquímica, a gente analisa o mapa, vê se tem algum aspecto, né, que vai desenvolver aquele abuso. Se desenvolveu, se o espírito nasceu, se entrou um espírito por conta desse abuso, e aquele espírito nasceu, mesmo ela não querendo, ela deu ele. É porque, de alguma forma, por conta daquele abuso, ela foi usada como oráculo. Então, veio na matriz dela e ela deu e não faz parte dela. Se não continua com ela, não é dela, ela só fez aquele papel. E, às vezes, aquele papel foi necessário. Mas é a pessoa, se eu falar isso para uma pessoa, a pessoa vai falar, como é que foi necessário? Mas depende muito da experiência que ela teve, da onde ela estava, como aconteceu. E lembra que na astrologia, eu falei, não sei se você estava na aula passada, daí que eu falei, que os planetas, principalmente no movimento retrógrado e na astrologia kármica, tudo que nós passamos na nossa vida, experiências boas, experiências ruins, coisas que nós fazemos de alegria para a vida das outras, coisas que nós fazemos para prejudicar outras pessoas, tudo isso tem um motivo e tem um porquê. Nada é à toa. Lembra que existe a lei da causa e efeito. Lembra que nosso espírito, quando ele está passando pelo cinturão zodiacal, ele escolhe já a roupagem que ele vai ter, se vai ser um homem ou se vai ser uma mulher. Qual vai ser a roupagem que ele precisa? É por isso que o amor não está na aparência, mas está no espírito. Então, se porventura esse espírito encarnou como uma mulher, ele, numa outra vida, ele foi muito um homem, um brabo, que fez várias coisas, estrupou várias pessoas. Tu acha que ele não vai pagar? O pagamento, ele não acontece aqui agora. A gente tem esse pensamento de acreditar que as coisas têm que ser feitas aqui agora, no mundo material, mas não acontece aqui. Não tem esse tempo. A gente vai pagar uma hora ou outra, é a lei da causa e efeito. Fui um homem muito asqueroso, eu vou vir como mulher para me aprender a lidar com o instinto feminino, com as emoções femininas. Mas, Matusalém, então, eu sou culpada por ter recebido isso? Não, você não é culpada. Mas existe uma pendência que tem que ser paga. Só que aí existe também a ressonância que você está com a sua missão, o seu propósito. Porque todo mundo já ouviu aquela frase, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. A gente faz um trajeto. A mulher, o homem, fez isso aqui. Esse é o meu propósito na Terra. Quando eu encarno, eu esqueço isso. Por conta da minha mãe, do meu pai, por conta, enfim, da sociedade, eu me distancio do meu propósito original. Eu crio esse vácuo aqui. Várias experiências, boas, ruins, independentes. E aqui vai acontecer situações que me vai fazer voltar. Seja essas situações boas ou ruins, vai fazer com que eu volte para esse movimento original, que é o nosso propósito que o nosso espírito traçou antes de nascer, que está no nosso mapa.
Então, mesmo se a mulher foi abusada, aconteceu isso, e ela estava, talvez, longe do seu espírito, distanciada, ela vai, por esse motivo, talvez desperta nela algo que estava no mapa dela, que era um desafio, que ela poderia ter sanado ele se ela tivesse, as pessoas tivessem falado para ela do conhecimento, passado as informações, ela poderia ter passado sem ter esse acontecimento do estrupo. Mas, como ela não sabia desse conhecimento, por isso, nós, como alquimista, devemos levar o conhecimento para todas as pessoas, levar as palavras, por quê? Por não ter o conhecimento, a pessoa vive uma vida distanciada e se perde da sua predestinação. Então, acontecem desafios onde ela não sabe o porquê, sendo que aquele desafio, se ela tiver consciência, ela não precisa passar por um evento traumático, ela passa com ele de uma maneira mais fluida. Essa é a minha visão de observar esse fato. Eu posso estar enganado? Posso, mas é uma visão que eu tenho. Tá, então essa possibilidade pode estar ali no mapa astral, né? E pode ser uma possibilidade, foi o que eu entendi você falando. Sim, Pode ser que haja essa possibilidade, e aí ela indo cada vez mais, a pessoa, né, indo cada vez mais distante daquilo que ela veio viver, pode realmente acontecer. Caso ela quite essa pendência, talvez isso não aconteça. Então aí tem o livre-arbítrio, né, de poder resolver essa pendência ou não. exatamente, tem um livre-arbítrio, porque lembra, gente, todos nós temos o mentor, que é muito poderoso, que cuida da nossa vida, só que ele não entra em contato com a gente, ele não pode. Nós temos os protetores, que são vários, muito poderosos também, que é menos poderoso do que o mentor, mas que auxilia, que pode mudar coisas físicas. Lembra que no início eu falei do meu acidente? Me veio a intuição, ó, vai para o teu quarto. Muda. Se eu tivesse ido, talvez não tinha acontecido. Mas eu tenho a escolha de ouvir ou não. E nós temos também os simpatizantes, que são espíritos que, encarnado ou desencarnado, que gostam de você. Vamos dizer, eu sou alquimista, Déia é alquimista, tem vários outros aqui alquimistas. Perto da gente, tem vários alquimistas que nos auxiliam quando nós vamos fazer uma fórmula, como nós vamos atender. Quando eu estou dando aula de astrologia, eu tenho vários astrólogos que me auxiliam muito. Eu tenho pessoas, entes queridos, que oram por mim, uma outra época me auxilia, mas para que eles possam me auxiliar, para que eles possam auxiliar vocês, vocês têm que autorizar, porque vocês têm um livre-arbítrio. Se vocês acreditam que vocês são capazes de resolver tudo sozinho, você quebra a cara, você sofre, você faz uma coisa dar errado. E aí, porque tem ataque espiritual, tem ataque de seres também não evoluídos que estão no teu campo energeticamente, que dificulta esse teu aprendizado. Então, para que esses espíritos companheiros da luz possam te auxiliar, possam evitar esses ataques, você tem que autorizar. Falar, meu Deus, acredito em Deus? Meu Deus, que eu acredito em Deus, que tem um Deus que criou tudo, nós fazemos parte dessa energia primordial, e ora, falar que, meu Deus, me protege, eu quero a sua proteção, eu quero que o Senhor me leve para onde eu preciso ir, e você dá autorização. Pede os mestres, mestre, eu vou dormir agora, me protege nos meus sonhos, me protege naquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que existe. E você começa a ter uma proteção, você começa a atrair para o teu campo pessoas, situações que vão contribuir com a sua jornada. Às vezes é uma jornada difícil, aparece uma pessoa certa, na hora certa, que te auxilia. E falando do abuso, dentro do mapa natal, a maioria das mulheres, é um ponto, tá? De todos os mapas que eu atendi, desenvolvendo isso com alguns alquimistas também, mulheres que têm planetas retrógrados na casa 5 ou casa 3, ou foi abusada na infância, ou sofreu abuso na vida. Pode ser qualquer planeta, principalmente se for Plutão dentro dessas casas. Então, é um indício. Então, muitas vezes, eu já atendi um caso que uma mulher ela foi abusada na infância, ela não lembrava. E ela foi abusada, quando ela começou a fazer o tratamento, trabalhando nos mapas, ela sonhou que quem abusava ela era o irmão dela, passava a mão nela. E isso em sonho. E ela hoje ficou com raiva, mas a gente foi trabalhando na consciência, porque ele era criança e ela também, mas foi um abuso. E estava lá, um Plutão bem retrógrado, lá em Libra ainda, que é a casa das associações, que querendo ou não faz uma conexão com o chakra cardíaco, uma quadratura com a casa da família.
Então, o mapa natal, ele traz as informações, ele nos mostra, e aí, quando a gente tem esse conhecimento, fica mais fácil para a gente fluir, fica mais fácil para a gente ver os desafios e transcender eles de uma maneira mais com amor, com leveza. Maravilha, obrigada. Vi outra coisa que você falou aí, que bateu aqui com o meu mapa, você estava falando e eu estava olhando, né? Quando você falou da comunicação daquele mapa que você apresentou do seu cliente, e o meu é o Quiron retrógrado no 3, né? Que é da comunicação, eu tenho também Saturno e Mercúrio, tudo retrógrado. Eu boto minha comunicação aí. Kira, Saturno, depois a gente vê isso na aula, mas deixa eu falar, onde está teu Saturno? Está na casa 3 também? Não, Saturno está na casa 5. Casa Falei, meu Deus. é chakra esplênico, e é interessante porque a casa 3 é a casa da comunicação. Quiro é uma ferida, e como você se cura? Você comunicando. Aí entra o signo que entra, como é a tua comunicação, e isso na visão chakra linha vertical, mas também linha do chakra. O alto amor, o poder pessoal que você já tem, porque Saturno está na casa 5, ele traz esse poder, essa responsabilidade com esse teu poder, com essa liderança que você já tem, e que as pessoas te falam, mas às vezes ficam um meio receio de fazer, de falar, de se expressar. Então, é um desafio aí para você. Depois a gente Tá faz oral, viu? muito legal, muito legal. Obrigada, Matusa. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Deixa eu olhar aqui os comentários, ver se tem algum. Ninguém tem dúvida, posso encerrar, então. Então é isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo, né, por essa 1h45, né? Nem foi muito. Gratidão, agradeço muito a presença de todos. Quem quiser, né, continuar no grupo, eu sempre vou estar trazendo algum conteúdo. Se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, eu vou pegar essa aula, eu vou subir ela na minha plataforma, e aí vocês podem ir lá na plataforma, criar o link, eu vou mandar para vocês, é só vocês se cadastrar e entrar, vai ser gratuito, vai estar lá todas as aulas que eu for trazendo assim, vai ficar num gratuito, palestras gratuitas, então vocês acessem. E aí, para todo mundo, a instrutora ganhou, Luzia. né, o meu curso de relacionamento, que traz muito essa energia de virgem. Então, se vocês quiserem, eu vou compartilhar no grupo o cupom de desconto, tá? Valor bem simbólico, para que vocês, antes de querer fazer qualquer coisa comigo, quiser conhecer a minha didática no curso, observar como que eu trabalho, que vocês quiserem adquirir esse curso de relacionamento, vai ser um valor bem simbólico, R$ 21, para que vocês, como cupom de desconto, vocês vão ganhar mais de 60% de desconto, vão pagar apenas R$ 21, para que vocês melhorem essa Vênus e trabalhem, né, trazendo essa ressonância com o dinheiro, com a materialidade, e que vocês consigam se relacionar melhor também, que através dos nossos relacionamentos pessoais, nós conseguimos materializar e realizar as coisas maravilhosas aqui na Terra. Tá bom? Quando é que vai começar o curso? De astrologia? Não, o de relacionamento, esse que eu O ganhei. relacionamento, ele é um curso gravado, ele já está disponível tá. na minha plataforma. Eu vou Tá colocar ótimo. na minha plataforma e vou colocar o cupom de desconto para quem quiser, tá? É só colocar o cupom de desconto, Tá. aí vocês ganham desconto nele. O curso de Está lá no astrologia, grupo, para né, quem professor? quiser se aperfeiçoar em astrologia, para quem é terapeuta, é uma nova ferramenta com uma visão profunda que auxilia o seu cliente, né, com aquilo que ele traz no espírito. E lembrando que a astrologia também, gente, vocês conseguem ver doenças físicas, tá? Quando há desequilíbrio físico, a astrologia mostra também. Então, se você é terapeuta e quer se aperfeiçoar, você também tem o meu curso. A primeira turma está em andamento, então ainda dá de entrar. Vai se encerrar agora dia 20 de novembro as inscrições dela.
E se você quiser, fica aí o convite também. E aí, quem quiser participar do sorteio já sabe, faz depoimento, me fala o que que achou. Até se foi ruim, vocês falem também. E aí eu vou fazer o sorteio, e o primeiro lugar é o curso de astrologia, o segundo lugar é uma consulta comigo com o mapa natal, tá bom? É Eu isso, gente. participo também, não? Gratidão. Todo mundo participa, Uhul! Isso. tá bom? Coloca lá no grupo aqui, né? Vou colocar no grupo, gente. Tá bom, obrigada, viu? Um beijo, Gratidão. gente. Gratidão por Tchau. Gratidão pelos conhecimentos, por Obrigada, esse gratidão. momento. Claudinha, obrigada por ter convidado. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Cláudia é da minha equipe. Gratidão, eu agradeço a todas aí que participaram e eu estou muito feliz. Foi uma aula excelente e tenho certeza que agregou muito para todas vocês. Valeu, amada. Gratidão, mestre. Obrigada, Maravilhoso. Cláudia. Um beijo. Eu não sou mestre. Arrasou. Obrigada, Fê. Gratidão, amiga.